A infertilidade não é um problema da mulher. A infertilidade é um problema do casal. Eu não posso direcionar culpas e culpados. É um problema no seu útero, é um problema no seu ovário, é um problema no seu sêmen, é um fator masculino ou é um fator feminino? A infertilidade é um problema do casal. Agora, quando eu falo do casal, isso envolve que eu preciso ter muitos cuidados com as mulheres, que na grande maioria das vezes são aquelas que realmente fazem mais ações e mais movimentos e mais exames, mas o cuidado com o homem é fundamental e muitas vezes minimizado. Um espermograma, que às vezes tem uma alteração e eu não encontro a causa, eu vou direto para, às vezes, um tratamento de FIV sem ter alguns cuidados. Então, o que eu quero conversar hoje com vocês é um foco na parte masculina. Como eu faço diagnósticos, quais são as possíveis causas do fator masculino, especialmente, a pergunta central é possível melhorar a parte masculina? É possível melhorar o espermograma quando existe uma alteração? E para responder essa pergunta, eu preciso, obviamente, de algum profissional urologista, andrologista, que é o uro especialista em reprodução, para me ajudar a responder. E o Dr. Gustavo, para mim, é um grande estudioso no assunto. Já assisti a aulas dele falando sobre estratégias para tentar melhorar a performance de fator masculino, que eu gostei demais. Então, eu não tenho dúvida que será um conhecimento muito rico para ser compartilhado com vocês e que eu gostaria muito que todo mundo que estivesse aqui estivesse também com o marido na sala para que ele também acompanhasse, tá bom? Sem mais delongas, boa noite a todo mundo. Eu já vi que o Dr. Gustavo está aqui presente. Véspera de feriado, véspera de Páscoa, tempo de renovação. Dr. Gustavo. Tudo bem, Davi? Grande Gustavo, como vai você? Tudo certo, boa noite a todos aí, um prazer estar junto de você nessa live aí para a gente falar sobre fertilidade obrigado masculina por estar aqui, especialmente véspera de feriado. Eu sei que você tem a família aí, né? Então que dividir a tua experiência, falar sobre fator masculino sem ouvir tudo que você tem, né, para agregar de conteúdo, não faz o menor sentido para mim. Hoje o Gustavo, ele está à frente da andrologia, lá do grupo FIVMed, tem atendido e hoje é a nossa referência para quem nós estamos caminhando os casos masculinos, e nós, falo pelo grupo, estamos gostando muito da sua abordagem, não só com a intenção de vá lá e pega o espermatozoide que tem, mas de tentar melhorar ao máximo a condição masculina, seja para que o parceiro ainda tenha chance de uma gravidez natural, espontânea, ou até mesmo buscando a chance de uma gravidez, maior chance de gravidez nos tratamentos de FIV. E essa é a sua abordagem que eu queria aproveitar, esse conhecimento seu que eu queria compartilhar, para que a gente consiga propagar esse conhecimento a mais pessoas. Tá bom? E, Gustavo, é frequente fator masculino? Bastante frequente, Davi. A participação masculina na infertilidade conjugal, ela chega a aproximadamente 50% dos casos. Então, praticamente metade dos casais que às vezes chegam lá na nossa clínica, metade deles tem alguma participação. Diria que mais ou menos 30% dos casos o fator masculino é o responsável mesmo pela infertilidade, e eu diria que os outros 20 seriam aí uma participação mista dos dois. Ou seja, todo casal que sofre de infertilidade precisa obrigatoriamente de uma avaliação masculina, certo? Então não existe... Obrigatoriamente. Não existe avaliação de infertilidade sem avaliar o parceiro. Por mais que seja identificado alguma alteração em algum outro parceiro que justifique a dificuldade desse casal, é imprescindível avaliar o parceiro, independente da situação, independente se ele já tem filho no passado, sempre tem que ser avaliado a parte masculina, exatamente com o intuito de ver realmente como que está esse padrão
reprodutivo desse homem e o nosso papel é melhorar o máximo que a gente pode fazer a parte reprodutiva desse homem, independente do tratamento que esse casal for seguir, né? Bom, então se eu estou falando que todo homem precisa ser avaliado, como eu começo essa avaliação? Então, porque muitas vezes, Gustavo, o casal vem ao consultório do ginecologista. Algumas vezes eu atendo, a mulher vai no gineco e o marido já vai no uro, mas nós sabemos que o movimento geralmente acontece da mulher. Ela vai no ginecologista e às vezes o parceiro nem foi junto, ou o parceiro foi no urologista. Quando eu vou fazer uma avaliação inicial, então eu ainda não sei qual é o problema, certo? Então deixa eu criar um cenário aqui. O casal procurou um médico porque não consegue engravidar. Eu não sei por que esse casal ainda não engravidou. Eu vou fazer a investigação das causas femininas e preciso investigar possíveis causas masculinas. Quais exames você considera, quais exames ou cuidados, além dos exames, você considera que seja importante para o homem nesse primeiro momento? Que exames que eu devo pedir de rotina para a população geral que sofre de infertilidade para o homem? Perfeito. Essa é a grande dificuldade que a gente tem na parte masculina, Davi, porque a saúde masculina ela é muitas vezes até um pouco negligenciada. Culturalmente, o homem não tem o hábito de procurar, ele não tem um médico referenciado dele como o ginecologista é para a mulher. A mulher, quando ela entra na puberdade, a mãe já vai levar essa menina aí para o ginecologista. Esse ginecologista vai fazer todo o acompanhamento dessa paciente. Então, ele sempre vai ter o conhecimento desse histórico da paciente. O homem, muitas vezes, ele termina sai do pediatra, vai procurar o urologista, talvez só com 40 anos, 40 e poucos anos, para fazer a avaliação de rotina de próstata, mais para esse lado. E ele acaba tendo esse gap aí, a gente fica um tempo grande sem saber o histórico desse paciente. Então, cada vez mais a gente tem insistido para que os homens já procurem um médico urologista já no começo, na adolescência, entrando na fase adulta. Esse paciente, às vezes, ele pode já procurar um urologista para, às vezes, ele conseguir identificar, conhecer o potencial fértil desse homem, às vezes orientar ou prevenir alguma coisa que possa gradativamente trazer prejuízo no potencial reprodutivo dele. Então, essa acho que é uma informação que eu acho que é válida a gente estar sempre disseminando, da importância do homem, já desde da juventude, estar procurando um médico urologista. Bom, mas na prática, a recomendação acontece, mas na prática, um médico urologista... se dependesse de homem, vou falar para vocês, hein? Se dependesse dos homens para ter filho, não tinha não tinha criança no mundo. O homem é preguiçoso. Nós podemos falar por nós mesmo, hein, Gustavo? Não estamos na classe. E quando esse paciente chega para a gente, é a oportunidade que a gente tem para realmente cuidar da saúde desse homem, fazer toda essa investigação. É exatamente o que você falou. O homem não dá muita chance de ir no médico. Quando ele vai, a gente tem que aproveitar essa chance para ver toda a saúde dela. Ainda mais que a saúde reprodutiva, ela é como se fosse um parâmetro da saúde global, uma avaliação global da saúde desse homem. E eu diria que, basicamente, essa avaliação reprodutiva, ela é feita com exames de sangue, exames laboratoriais, geralmente parte hormonal, uns exames básicos aí que a gente costuma fazer, mais a parte hormonal, de vitaminas. A gente faz um exame físico nesse paciente para examinar parte testicular, eventualmente a presença de alguma varicocele, a anatomia do trato reprodutivo. É importante a gente ter um histórico desse paciente, perguntar o histórico dele de antecedentes de doença, de uso de determinadas medicações, algumas drogas ilícitas, uso de anabolizante,
algum tratamento oncológico, alguma cirurgia que esse paciente possa ter, alguma doença crônica com determinados de medicação que pode afetar a parte reprodutiva. Essa avaliação, o grande exame que eu diria dessa avaliação é o espermograma, é o grande exame para mim avaliar a parte reprodutiva. A parte reprodutiva, quando a gente fala, é basicamente conhecer esse espermatozoide. Então, é primordial eu saber como ele está se comportando, como ele está, a produção dele, a capacidade desse espermatozoide. Eventualmente, a gente pode ampliar essa avaliação para alguns exames genéticos, dependendo, às vezes, das alterações que a gente encontrar. Existem exames mais a fundos hoje para a gente estudar a qualidade desse espermatozoide, que daí eu falaria da fragmentação do DNA espermático, que hoje em dia seria um dos exames mais a fundos que a gente tem para conhecer a qualidade desse espermatozoide. E o espermograma, muitas coisas que eu falo para os casais o espermograma ele não é um atestado de fertilidade. O espermograma ele é um exame que vai me mostrar o potencial que esse testículo, que esse homem tem para produzir espermatozoide, como que está a anatomia do citrato reprodutivo. Então, ele vai me dar uma fotografia daquele momento reprodutivo daquele homem. A gente sabe que os exames de espermograma têm muita característica de oscilarem bastante. É natural isso daí para todos os homens. A produção de espermatozoide ela é contínua. Tem momentos que produz melhor, momentos que essa produção não é tão adequada. Então, quando eu faço um espermograma, eu vejo aquele momento, como que está a produção daquele momento. E outra coisa que eu costumo falar é que um espermograma, às vezes, nunca é o suficiente para a gente dizer como que está a saúde reprodutiva desse homem. Eu preciso, às vezes, de uma série, pelo menos 2 espermogramas, para conseguir colocar em que faixa de normalidade esse paciente... Bom, então, de forma resumida, eu vou pedir 1 ou 2 espermogramas para ele. Perfeito. Eu diria que com um intervalo mínimo de 15 dias, idealmente de torno de 60, 90 Quanto tempo de abstinência? Então, entre 2 e 1 ou 2 espermogramas, com intervalo de 15 a 60 dias, um tempo de abstinência de 2 a 5 dias. Vou pedir, vai fazer o exame físico, é importante. A gente fala varicocele. Hoje eu atendi, o médico falou que tem varicocele. Aí eu pergunto, ele examinou? Não, fez ultrassom. Eu falei, não, o exame físico é importante. Então vai ver, vai palpar o testículo, ver se tem varicocele, vai pedir exames de sangue para avaliar a parte hormonal, vai ver a parte vitamínica, a parte metabólica, para ver a saúde dele de uma forma geral. Então, é o que o Gustavo falou, a gente não vai olhar só o espermatozoide do homem. Quando você vai no urologista, ele aproveita que o marido pisou lá dentro em algum médico e vai tentar avaliar a saúde de uma forma geral. Porque o grande centro, que é o que vem daqui para frente, das próximas perguntas, é como eu posso melhorar? Como é possível melhorar? Como é possível? Então, para eu dizer se é possível ou não melhorar o espermograma, eu preciso fazer o diagnóstico da causa. Então, se eu olhar só o espermograma, eu não vou conseguir explicar o porquê dessa alteração. Então, se eu não faço uma abordagem global da avaliação masculina, eu não consigo fazer o diagnóstico da causa da alteração espermática. Então, Gustavo, de forma didática, como você listaria, não todas, mas as principais causas de uma alteração espermática no homem? Beleza. Eu começaria dizendo, talvez, assim, de pensar em identificar as possíveis causas que podem trazer prejuízo para esse paciente. A varicocele eu diria que é a principal causa tratável de infertilidade O que é varicocele? Do homem. Vamos falar sobre ela já. Varicocele é uma dilatação, como se fosse uma varizes na veia testicular. Isso daí é muito comum para os homens, muitos homens têm essa varicocele. Nem todos os homens que têm varicocele vão ter infertilidade, mas muitos homens que têm infertilidade têm varicocele. E a varicocele é algo que vai trazer um dano reprodutivo para o homem ao longo do tempo.
quando ele tem a varicocele, ele tem desde garoto, desde a puberdade. E essa varicocele ela é tempo dependente e grau dependente. Então, quanto mais agressiva, maior o grau dessa varicocele e maior o tempo que esse homem permanecer com essa condição, maior vai ser a chance dessa varicocele ir trazendo prejuízo na produção na produção reprodutiva, na produção espermatozoide desse homem. Às vezes é um garoto que tem uma varicocele lá, que foi diagnosticada com 18, 20 anos, fez um espermograma, poxa, está excelente. Mas se a gente não corrigir, às vezes, essa varicocele nesse momento, esse homem, quando vai querer buscar a gestação com a esposa com 35, 30 anos, ele ficou um período grande com essa varicocele e esse prejuízo vai ser instalado aí e vai gerar talvez uma dificuldade para esse casal. Então é importante a gente identificar uma causa danosa, prever um dano futuro que certas condições possam trazer. Eu diria que... O que acontece? O paciente vem aqui, doutor, tem varicocele. Então você... varicocele é como se fossem as varizes do testículo. Tem varizes no testículo e varicocele. Aí a história geralmente é assim, ó. Fui no urologista, falou que tinha que operar. Fui no outro urologista, falou que não tinha que operar. Aí foi no terceiro urologista, falou que tinha, outro que não tinha. Então, ter varicocele significa, porque aí você me diz, poxa, tem muitos homens que têm varicocele, mas não têm dificuldade para engravidar. Então, a grande dificuldade que eu vejo para quem busca soluções para varicocele é saber se a causa da alteração espermática foi diretamente causada pela varicocele, ou seja, será que foi? Porque daí vai lá ver uma varicocele mínima, grau 1, e uma alteração grave no sêmen, então será que foi aquilo? E saber indicar a cirurgia. Então, assim, como que eu faço o diagnóstico de varicocele e quando que a cirurgia é bem indicada, olhando por enquanto só para a parte masculina? Porque depois existe um detalhe da parte feminina também que eu posso colocar uma consideração no final. O diagnóstico da varicocele vai ser feito pelo exame físico. O melhor exame para a gente dizer se um homem tem varicocele ou não é exatamente na ponta do dedo, na hora que a gente faz a avaliação do exame físico. E daí vai ser uma avaliação individualizada para cada paciente. Eu vou ver qual é o grau dessa varicocele que esse paciente tem, quantos anos ele tem, se ele tem algum outro fator que possa ter trazido prejuízo. Eu vou avaliar esse espermograma, eu vou ver se às vezes essa varicocele, eu vou corrigir ela para tentar já melhorar um pouco esse espermograma para esse casal, às vezes, caminhar para um tratamento para conseguir uma gestação em casa. Às vezes eu vou corrigir essa varicocele para melhorar a parte seminal desse homem, para às vezes ir num tratamento de reprodução assistida. Às vezes eu vou corrigir essa varicocele para prevenir o dano que vai causar. Então, todas essas são as avaliações que a gente pode fazer. E isso vai ser de homem para homem, de espermograma para espermograma, uma avaliação bastante individualizada para cada um. Então, varicocele é feito com diagnóstico principalmente clínico. Ultrassom pode ser um exame complementar, Gustavo? Sim, com certeza. O ultrassom me ajuda muito a identificar, às vezes, varicoceles pequenas que eu não consigo... Mas aquelas que vão ter maior indicação cirúrgica, ou com maior chance de indicação cirúrgica, são aquelas clínicas. Ainda existe essa subclassificação de varicocele grau 1, grau 2, grau 3? Grau 1, grau 2, grau 3. A varicocele subclínica é essa varicocele identificada, às vezes, no ultrassom. Isso daí, às vezes, me ajuda, às vezes, para às vezes, indicar, às vezes, uma correção de uma varicocele, operar, às vezes, de um lado e operar, às vezes, também do outro lado também. E junto da varicocele, por exemplo, uma das indicações que a gente tem de correção da varicocele é quando esse garoto, às vezes, tem uma varicocele, às vezes ele pode ter um espermograma normal, ou às vezes, Davi, esse garoto ainda não está no ápice da produção testicular. Às vezes é um garoto que ainda está durante a puberdade, mas às vezes se esse garoto tiver já uma diminuição do volume testicular, principalmente à esquerda, que é onde a varicocele se insere mais, se ele já tiver uma concentração, um tamanho testicular
diminuído em comparação com o do lado contralateral, esse paciente já vai ter uma indicação para a gente corrigir a varicocele. Bom, então, pensando nas causas, nós temos a varicocele como uma das mais prevalentes e tratáveis. Vimos que para a sua indicação cirúrgica, o exame físico é muito importante. Um cuidado, quando a gente está pensando em fazer cirurgia de varicocele, é não esquecer de avaliar a condição feminina e o tempo. E eu queria aproveitar esse momento também, Gustavo. Quando você faz uma abordagem como essa, por exemplo, eu vou operar, vou fazer uma cirurgia para varicocele. Então, eu fui lá com você falou, Davi, vai ter que operar sua varicocele. Quanto tempo você espera para poder entender se houve ou não houve uma melhora? Qual é o tempo entre a cirurgia, seja da varicocele, alguma alteração clínica que você vai fazer lá na frente, para que você possa colher um espermograma e falar, melhorou ou não melhorou? Beleza. Para mim responder essa pergunta, eu preciso explicar uma coisa que é o processo da espermatogênese. Espermatogênese é o processo de formação de espermatozoides. Esse processo, ele ocorre mais ou menos, eu diria, em torno de 74, 90 dias, mais ou menos, ou a seja, duração desse processo. Para produzir um espermatozoide, são quase 2 a 3 meses. Do início até ele começar a produzir, pensa numa fábrica. Entre aparecer matéria-prima e sair um espermatozoide pronto, são de 2 a 3 meses. É isso? Tá. Exato. E isso justifica toda a abordagem que quando a gente vai fazer no homem. Então, tudo que eu quiser para esse homem, às vezes eu preciso esperar pelo menos esse período para ver a resposta que eu consegui. Então, quando a gente opera um paciente com varicocele, às vezes eu preciso esperar em torno de 3 ou 4 ciclos desse para realmente ver o benefício que a cirurgia trouxe para esse paciente. Por isso que sempre quando for operado uma varicocele, eu não sei se for um garoto, tudo, mas se for já um casal, é fundamental a gente saber como é que está a condição reprodutiva da parceira. Isso vai contribuir muito para a gente saber se a gente tem condições de aguardar esse período, se a gente não tem condições de aguardar esse período. Então, a avaliação reprodutiva do homem, ela é bastante individualizada, mas, como sempre, avaliação junto da parceira, entendeu? Nunca vai ser uma decisão exclusivamente de um parceiro. Perfeito. Só. Além da varicocele, Gustavo, o que mais eu preciso investigar? Eu diria que hábitos de vida, eu acho que talvez tenha alguma coisa que as pessoas possam fazer para melhorar, que é melhorar a parte seminal, seria os cuidados com os hábitos de vida, manter hábitos saudáveis, evitar evitar abuso de bebida alcoólica, tabagismo, aumentar a ingesta de vitaminas, eu diria que é uma coisa que pode contribuir para a melhora seminal, manter hábitos saudáveis, alimentares, praticar atividade física. Isso talvez um homem que global. Tem o espermograma alterado, que tem hábitos de vida, está com sobrepeso, sedentário, uma alimentação irregular, e tem hábitos não saudáveis de vida. Ele pode acreditar que mudar esses hábitos, repor alguma vitamina, pode realmente melhorar o espermograma? Pode realmente melhorar o espermograma. E a gente vê isso com frequência, Davi. Usar mudança de hábitos de vida, eu diria que é a primeira etapa num tratamento seminal, num tratamento de infertilidade. Esse paciente, fazendo a mudança de hábitos de vida, ele pode trazer condições para melhorar essa produção espermática dele. E a gente, tanto para a própria parte reprodutiva dele, como para a saúde global do homem, né? Perfeito. Então, agora a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes o homem tem bons hábitos de vida, né? Então, assim, o que nós temos que tentar entender é se os hábitos que ele tem, e para isso os exames podem ajudar, eu sei que o Gustavo gosta de avaliar vitamina D, vitamina B12, né, Gustavo? Dose de ácido fólico.
tu faz uma avaliação glicêmica, metabólica de uma forma geral. Então, se eu tiver essa correlação de alterações metabólicas, clínicas e o espermograma é alterado, eu posso ter também um benefício dessas ações. Mas nem sempre, né? Não é uma condição sine qua non, né, Gustavo? Não é assim, puxa, até para poder criar Com certeza. É muito comum a gente ver homens com alterações seminais e hábitos de vida excelentes. Pessoa super saudável. Não está extremamente ligado. Lógico que tem essa associação, mas não é. E a parte exclusivo, hormonal, né? Gustavo? Existe alguma... Porque o pessoal fala assim, agora eu dosei a testosterona, existem exames, existe tratamento hormonal para tentar melhorar a qualidade espermática também? Existe tratamento hormonal. Eu costumo falar que o testículo ele conversa com o cérebro através dos hormônios. Então, a gente conhecer essa parte hormonal ajuda muito a gente entender como é que está a parte biológica desse testículo. Então, a testosterona, eu diria que também uma das coisas que a gente poderia entrar para prevenir, às vezes, um prejuízo da fertilidade é o uso de testosterona. É algo que a gente tem visto cada vez mais crescendo, aí as pessoas usando, mas eu diria que a testosterona ela é totalmente prejudicial. Tomar testosterona, um homem que tomar testosterona, que deseje ter filhos, é proscrito. Toda vez que ele toma essa testosterona, na grande, imensa maioria das vezes, ele vai ter prejuízo reprodutivo com isso. A testosterona ela é fundamental para a produção de espermatozoide, mas o uso externo dela, o uso exógeno da testosterona, ou homens que têm níveis baixos de testosterona, podem ter problemas na produção de espermatozoide. Então, dentro desses hormônios, o que eu vou estudar é a testosterona, eu vou estudar o estradiol e eu vou dosar mais 2 hormônios, que é o FSH e o E LH. aí, então, por exemplo, numa eventual condição em que isso acontece com alguma frequência, o homem vai lá, faz alguns exames, vê que a testosterona está um pouco baixa e o médico vai lá, então vou repor testosterona. E esse é o cuidado, que isso, fazer dessa maneira, pode atrapalhar e piorar muito o padrão seminal. Ainda pode ser reversível, até para também não gerar o caos, né? Mas assim, o que já estava difícil pode piorar muito. Quando o homem tem um espermograma normal, pode ficar alterado. E às vezes até zerado, dependendo das doses de espermograma do testosterona. Tomar testosterona não vai ajudar em nada a parte reprodutiva, Correto. muito pelo contrário, né? O que eu costumo falar é assim, muitos homens usam testosterona e às vezes quando esse homem usa testosterona, o que pode acontecer? Às vezes tem alguma parcela deles que não vai ter um tanto prejuízo, que talvez vão conseguir atingir uma gravidez. Alguns desses homens vão ter prejuízo e ao pararem de usar a testosterona, gradativamente esse testículo retoma essa produção. Alguns outros homens vão precisar de, às vezes, um estímulo hormonal, né, para retomar essa produção de espermatozoide. E dependendo dos casos, tem homens que vão ficar com uma sequela reprodutiva aí decorrente do uso abusivo da testosterona. Quando a gente precisa, às vezes, quando eu tenho um paciente que tem, às vezes, alguma alteração seminal, tem valores de testosterona baixos, é fundamental que eu corrija esses valores para dentro da normalidade. Mas eu vou fazer isso através de umas medicações que não serão a testosterona de uma exógena. Então, eu vou usar outras medicações que vai, de uma certa forma mais natural, fazer o próprio testículo produzir. E assim também achando que possa produzir espermatozoides. Então, esses tratamentos de indução hormonal feitas para o homem buscam um aumento natural da testosterona para que ele mesmo produza a sua própria testosterona e, consequentemente, também produzir mais espermatozoides. Só que essa abordagem exige uma indicação, exige o cuidado que o Gustavo falou de dosar os hormônios antes de introduzir uma terapêutica. Porque se os exames estiverem normais, tratar o que já está normal
geralmente não tem efeito. Então, nós temos que avaliar se há uma condição hormonal envolvida ou não, para poder indicar algum tratamento que a gente possa acreditar que possa ter efeito. Certo, Gustavo? Com certeza. Nem sempre a gente, às vezes, consegue, não é para todos os pacientes que a gente pode oferecer essa indução da espermatogênese. Não são todos os casos que se beneficiam dessa terapia. São muitos casos bastante isolados, que às vezes a gente usa diversas estratégias para fazer essa indução hormonal, para tentar trazer um benefício, tentar estimular o máximo que a gente possa para esse testículo produzir o máximo que ele consegue. Bom, a live ficará gravada. Eu vi que passaram algumas perguntas. Como não estava muito no contexto, eu acabei não respondendo. O que eu queria pedir é para quem quiser fazer pergunta, coloca na caixinha de perguntas, fica mais fácil para responder depois. Bom, falamos então de varicocele, falamos de tratamento clínico com reposição de vitamina, cuidado metabólico. Depois agora entramos em algum cuidado de equilíbrio hormonal para tentar produzir espermatozoides. Outras possíveis causas, Gustavo, que outros exames podem, às vezes, não tratáveis, né? Causas genéticas, né? Então... Causas genéticas, geralmente a gente investiga bastante causas genéticas em alterações seminais graves. Esses pacientes, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma avaliação genética desses homens. Infecções sexualmente transmissíveis são uma causa de prejuízo da parte reprodutiva. Eu diria que, às vezes, uma condição que existe é uma condição que chama criptorquidia, que é quando a criança nasce com o testículo não desceu ainda completamente na bolsa testicular. Isso é uma causa comum de infertilidade. O testículo ele precisa estar dentro da bolsa para conseguir trabalhar de uma maneira adequada. Quando às vezes por algum motivo essa criança não conseguiu ter o testículo já direto na bolsa escrotal, é importante que ela faça uma cirurgia para recolocar e tentar trazer esse testículo para a bolsa testicular, mas mesmo assim essa alteração aí é uma causa que a gente observa bastante de infertilidade. Então, um homem que tenha... no passado minha mãe falou que eu precisei descer um testículo para dentro da bolsa testicular. Esse paciente precisa já antecipadamente saber fazer uma avaliação reprodutiva dele, porque ele tem um fator de risco grave aí. Todas essas alterações que possam acometer o testículo, um trauma grave, cachumba, alguma infecção, torção de testículo, tudo que afetar o seu testículo tem potencial para trazer prejuízo na produção de espermatozoide. Causas reprodutivas, diria que tratamentos oncológicos também são uma causa de prejuízo, principalmente quimioterapia, radioterapia, são tratamentos que vão afetar bastante a qualidade seminal desses homens. Muitas vezes é importante que, às vezes, esses homens, antes de um tratamento oncológico, vão até uma clínica de reprodução para fazer um congelamento seminal, porque, às vezes, a deteriorização pode ser tão grande que esse paciente, às vezes, não vai mais ter produção de espermatozoide. Maravilha. E, Gustavo, assim, até pelo horário, para você poder curtir seu feriado, quando o espermograma é zerado, veio uma azospermia, é o fim? Não há mais condições? Ou existem ainda caminhos para que a gente possa lutar para conseguir um espermatozoide? Com certeza existe caminho, existem alternativas. A azospermia é a ausência de espermatozoide no ejaculado. Para a gente confirmar mesmo uma azospermia, todo homem eventualmente pode ter um espermograma com azospermia, mas o que preocupa é aquele homem que tem uma azospermia permanente. Então a gente precisaria de pelo menos 2 espermogramas com azospermia para realmente falar que esse homem tem uma azospermia, tem uma condição de azospermia. E quando eu enfrento uma condição de azospermia, é fundamental eu fazer uma diferenciação entre 2 cenários: a azospermia obstrutiva e a azospermia não obstrutiva. São condições completamente diferentes que mudam
o tipo de tratamento que esses homens vão ter que passar. A zoospermia obstrutiva, eu diria que eu tenho um testículo que tem uma capacidade normal de produzir espermatozoide, mas eu tenho algum problema da passagem, no transporte desse espermatozoide até ele sair no sêmen. Tem diversas causas podem ocorrer isso daí. Eu diria que a mais comum, que a gente vê mais comum lá na FIVMED, é às vezes homens com vasectomia. O homem fez uma vasectomia, o urologista foi lá, seccionou, cortou o canal que passava o espermatozoide. Eu vou fazer uma avaliação nesse homem para ver como é que está a produção desse testículo. Geralmente, esse testículo continua uma produção adequada de espermatozoide, e daí, às vezes, o que eu vou fazer, eu consigo, num procedimento simples de uma punção, eu vou pegar numa região específica do testículo e vou conseguir captar uma grande quantidade de espermatozoides, geralmente. Essa é a zoospermia obstrutiva. Essa é a mais fácil. Peraí, só para ficar assim, a zoospermia obstrutiva. O testículo produz espermatozoides. Ele só não sai. Tem alguma coisa ali no meio do caminho que está atrapalhando. Seja porque cortou, fez a vasectomia, ou existem outras causas que podem levar a isso. Tem diversas outras causas que podem causar a zoospermia obstrutiva. Às vezes a gente consegue identificar essas causas e o tratamento para fazer a captura desses espermatozoides geralmente é num procedimento Você vai lá com uma agulhinha, simples. aspira os espermatozoides que estão lá no epidídimo. Então, fica mais fácil, porque ele produz espermatozoides. O problema é a zoospermia não obstrutiva. Quando o problema não é que ele não está sendo ejaculado, ele não está sendo produzido pelo testículo. E aí? A zoospermia não obstrutiva, eu diria que é a condição mais grave de infertilidade masculina. Eu tenho um testículo que toda a anatomia está íntegra, a passagem está tudo ok, mas eu tenho um testículo que ou ele não produz espermatozoide ou produz numa quantidade ínfima que acaba nem sendo eliminado pelo ejaculado. Essa é uma condição bastante grave de infertilidade. E nesses pacientes a gente tem que fazer uma abordagem bastante agressiva para tentar, de alguma forma, às vezes, através de um procedimento cirúrgico, que a gente vai lá dentro do testículo para tentar procurar pequenas ilhas que possam ter produção de espermatozoide e, às vezes, achar alguns poucos espermatozoides que daí vão ser capazes de fertilizar o óvulo lá no Aí, para esses casos, então, eu vou usar o exemplo da zoospermia não obstrutiva, ou quando existe uma alteração grave no sêmen, em que o homem tem uma indicação de fertilização in vitro, que são os casos em que a gente conversou lá no começo. Cabe o cuidado antes da cirurgia, antes do procedimento, tentar investigar possíveis estratégias para que a gente possa tentar melhorar as condições seminais. Mesmo que seja para fazer uma FIV, mesmo que seja para ter que fazer uma microtese, a cirurgia do testículo, mas tentando aumentar a chance de você ter um resultado positivo, tentando aumentar a chance de você encontrar um espermatozoide com melhor qualidade. Então, a abordagem urológica, em paralelo com a abordagem ginecológica, pode proporcionar maiores chances de um resultado positivo. E aí, todo o cuidado que a gente conversou lá no começo da nossa live, de fazer uma propedêutica, uma avaliação médica bem organizada, buscando não só o sêmen, mas a saúde do homem de uma forma geral. E assim, a gente certamente consegue aprimorar a qualidade assistencial ao casal. O grande cuidado, para que a gente consiga finalizar, é o tempo que eu tenho para fazer toda essa estratégia. Porque assim como o Gustavo bem falou, às vezes o início de uma ação e o resultado final para o homem pode demorar até 1 ano, porque é o tempo de executar, 3 a 6 meses para você ter uma melhora e um tempo para ver se vai engravidar, né, Gustavo? Por tentar naturalmente. Exato. Agora, o problema é quando eu estou diante de uma mulher que tem uma baixa reserva ovariana, uma idade avançada. E aí, não que não seja possível ter alguma abordagem do urologista concomitante à abordagem do ginecologista, mas as ações devem ser de curto, médio prazo. Nem sempre a gente tem que correr contra o tempo. Então,
a conversa do uro com o ginecologista, a equipe conversar, certamente é muito importante. Porque quando você faz uma abordagem descentralizada, o homem está no uro, a mulher está no gineco, eles não se conversam, a chance de errar a estratégia é maior, certo? Com certeza, Davi. A importância toda essa relacionamento que a gente tem, essa interação entre o andrologista, o ginecologista, o laboratório é fundamental para os resultados dos casos. E eu diria que, para finalizar, eu deixaria como mensagem para os homens: não, às vezes, esperem até a dificuldade de engravidar para já não se prevenir, não conhecer um pouco como que está o seu potencial reprodutivo. Então, às vezes, vamos começar a tentar, já vamos fazer um exame, vamos fazer um espermograma, vamos ver o que eu posso já melhorar. E a avaliação do andrologista, meu papel quando eu pego um casal é tentar trazer para eles o melhor que eu posso fazer da parte reprodutiva, independente do tratamento que esse casal for fazer. É melhorar para conseguir aumentar as chances para ir para conseguir engravidar em casa, melhorar a qualidade seminal para esse casal que vai passar por uma fertilização, às vezes melhorar ainda mais num casal que teve uma falha de fertilização in vitro. Então, nosso papel lá é tentar entregar o melhor espermatozoide possível, seja para o laboratório, seja para conseguir engravidar. Perfeito, hein, Gustavo? Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela abordagem, parabéns pelo conhecimento. Eu torço muito para que a grande maioria dos homens que têm alguma alteração possam ter a sua análise com você. Espera que tem uma pergunta aqui. Doutor, quem tem cisto nos testículos pode ter filhos? Pode ter filhos, sim. Cisto no testículo é algo muito comum e, geralmente, na imensa maioria das vezes, isso não traz prejuízo na parte reprodutiva. Então, uma ótima Páscoa. Vai aproveitar a família. Uma ótima Páscoa para todo mundo que nos acompanhou. E espero que essa live seja propagada aos maridos, que geralmente, além de tudo, as mulheres que acabam vendo, ela ficará salva e fácil ele assistir amanhã na Sexta-feira Santa, para que ele possa pensar que ele também pode melhorar e também pode ajudar, para que vocês possam juntos buscar o melhor resultado. Tá bom? Um abraço a todos. Gustavo, boa Páscoa, viu? Beleza. Davi, obrigado por tudo. Parabéns pela iniciativa sempre de trazer tanta informação aí. Obrigado pelo carinho. Sempre comigo. Obrigado pelo carinho que Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Boa Páscoa.